Olá, boa tarde para todos, boa noite, bom dia. Não sei em que lugar que a pessoa que estiver me escutando vai estar, ou horário. Eu vou continuar onde eu parei ali, a leitura do livro Um Novo Mundo, Uma Nova Consciência, com o autor do Poder do Agora, que é o Eckhart Tolle. Ele fala, eu tô na parte aqui onde ele fala sobre o ego, onde a pessoa desprender das coisas, né, assim, vamos ver o que ele vai falar, tá? Vou ler a leitura aqui, então eu tinha ficado eu vou ler um pedacinho que ele fala aqui, eu vou ler o parágrafo de antes, que seria: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. De Jesus. O significado humilde de espírito numa bagagem interior, nenhuma identificação, nenhuma relação com as coisas e com conceitos mentais que possuam uma percepção do eu. E o que é o reino dos céus? A simples, porém profunda alegria do ser, que está presente quando abandonamos as identificações e nos tornamos humildes de espírito. É por isso que anunciar a todos os bens é uma prática espiritual antiga, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Desistir dos bens, porém, não nos libera automaticamente do ego. Aí agora já que ele quer dizer que mesmo que você desista dos bens, você não vai automaticamente estar livre do ego, porque o ego está em você, você vive com ele, né? Os pensamentos. Então, eu quero dizer aqui, pelo que eu entendi aqui, ele quer dizer que você desprender das coisas, né? Você não ficar tão apegada com tanta coisa. Porque uma hora a gente vai ficar tudo, né? Eu acho que é nesse ponto que ele quer dizer. Vamos ver lá na frente se eu estou certa ou errada, né? Aí aqui, ó. Assegurar a própria sobrevivência encontrando alguma coisa com a qual se identifica. Por exemplo, uma imagem mental da própria pessoa com alguém que superou todos os interesses pelos bens materiais e portanto, superior mais espiritualizada do que as outras, a indivíduos que abrem mão de todas as posses, no entanto, não têm um ego maior do que alguns milionários. Se deixarmos de lado um tipo de identificação, logo encontrará outra. No fim das contas, não importa ao que ele se apega, desde que isso tenha uma identidade, né? No final das contas, não interessa, não importa se ele se apega ou não com as coisas, depende se tem uma identidade. Ser contra o consumismo ou não concordar com as propriedades privadas seria outra forma de pensamento, outras mentalidades capazes de substituir a identificação com os bens. Por meio delas, podemos nos considerar certos e classificar os outros como errado. Como veremos adiante, estabelecer uma divisão desse tipo é um dos principais padrões mentais egóicos, uma das maiores demonstrações de inconsciência. Em outras palavras, o conteúdo do ego pode mudar. Todavia, a estrutura mental que o mantém vivo não se altera. Um dos pressupostos inconscientes é de que, ao nos identificarmos com algo por meio da ficção da propriedade, a aparente solidez e permanência desse objeto material endossará nossa percepção do eu com mais firmeza e constância. Isso se aplica, sobretudo, aos imóveis e ainda mais às terras, pois acreditamos que esses são os únicos bens que temos condições de possuir,
que não podem ser destruídos. O absurdo de termos alguma coisa torna-se ainda mais evidente no caso da terra. Na época da colonização da América do Norte, por exemplo, os nativos consideravam a propriedade da terra um conceito impreensível. E assim eles a perderam quando os europeus os fizeram assinar uma folha de papel, que era igualmente incompreensível para sua cultura. Os indígenas sentiam que pertenciam à terra, mas eles não lhes pertenciam. O ego tende a equiparar T com C. Eu tenho, portanto, eu sou. E quanto mais eu tenho, mais eu sou. Ele vive por meio da comparação. Tá, o que eu entendi até aqui agora, que a gente é o que é, eu sou o que eu sou, por eu ser a Márcia, né? Aí eu tenho os meus valores, mas eu ser pobre ou rica não quer dizer, eu não vou ficar mais ou menos pior que outra, né? Eu não posso me comparar com um ou outro, porque todos somos iguais. E eu estou aqui à procura de ser eu quem eu sou, Márcia. E quando ele fala aqui de separar dos bens, eu entendi que é você não se apegar, porque eu estou aqui nessa casa, nessa mesa aqui agora, sentada nessa mesa, porque é uma dádiva da vida que eu tenho, né? E estou aproveitando, eu estou aproveitando o máximo, né? Minhas coisas aqui. Mas que quando eu me for, ela não é mais minha, né? Então, eu estou usufruindo de todas as coisas aqui em casa, da leitura, dessa caneta, dessa mesa, dessa toalha, das coisas que eu estou aqui. Mas elas não são propriamente minha, porque quando eu me for, eu não levarei nada, né? Eu tô entendendo assim, né? Vamos ver se tá certa a minha compreensão ou não, né? Que aí eu sou, que nele fala ali, que um papel, né? Tu assinou um papel, a terra já não é mais tua, então quer dizer que a gente tá aqui usufruindo das coisas, né? É essa mais ou menos a compreensão. Vamos ver se eu tô certo ou errado. Não sei se é por aí, né? Porque tudo muda, tudo, né, se renova. Comparação. A maneira como os outros nos veem nos transforma em como nos vemos. Se todas as pessoas vivessem em mansões ou fossem ricas, suas casas luxuosas, suas riquezas não seriam mais para destacar sua percepção do eu. Alguém poderia então se mudar para uma cabana simples, renunciar à fortuna e recuperar uma identidade, sendo ele mesmo e sendo considerado mais espiritualizado do que os outros. O modo como um indivíduo é visto pelos demais torna-se o espelho que lhes diz como é que ele é. Na maioria das vezes, a percepção do ego sobre o valor pessoal está ligada ao valor que a pessoa tem aos olhos dos outros. Ela precisa que eles lhe deem uma percepção do eu, caso viva numa cultura que em grande medida equipara seu valor a quanto ao que ela possui. É bom que seja capaz de detectar essa ilusão coletiva para não ser condenada a correr atrás de coisas pelo resto da vida, na vã esperança de encontrar seu valor e satisfazer sua percepção do eu. Quer dizer que você tem que aprender a gostar de você como você é. Uma hora depois que a gente consegue as coisas que a gente quer para usufruir, aí você tem que usufruir da sua pessoa, gostar como você é. Porque pelo que eu entendi aqui, ficar correndo sempre atrás, tu nunca vai chegar a lugar nenhum, né? Tem que saber aonde vai, aonde quer, e ali quando chegar você, né, estaciona, para um pouquinho, aproveita a vida, aproveita as coisas à sua volta, aproveita a sua família, seus familiares, seus filhos, seus amigos, suas coisas. É mais ou menos isso que eu estou entendendo.
Não sei se eu estou certa, tá? Eu estou só lendo o livro e falando aqui, falando o que que tem nele e entendendo mais ou menos também aqui na minha percepção, na minha compreensão, né? Também para ajudar, tanto me ajudar como ajudar alguém que está escutando. Vamos lá. Você quer saber como se livrar do apego às coisas? Nem tente fazer isso. Olha só o que ele fala, né? É impossível. Esse vínculo desaparece por si mesmo quando paramos de tentar nos encontrar nas coisas. Nesse meio tempo, simplesmente tenha consciência de que está ligado a elas. Às vezes você pode não saber que está vinculado a alguma coisa, quer dizer, identificando com ela, até perdê-la ou sentir a ameaça da perda. Depois disso, se você ficar aborrecido ou ansioso, é porque o apego existe. Caso esteja consciente de que está identificado com algo, a identificação não é mais total. Eu sou a consciência que está consciente de que existe vínculo. Esse é o começo da transformação da consciência. Então, né? Então, a gente tem que estar consciente que eu quero fazer essa leitura porque eu acho que é preciso para mim. Eu comprei essa caneta porque ela está me servindo, vai me ajudar a colocar meus pensamentos num papel, né? Então, tudo tem o seu propósito, né? O seu motivo, todas as coisas aqui. Então, a gente tem que apegar desapegando, né? Não ficar muito focado naquilo, porque não vai ser legal. Uma hora a gente pode perder e você vai ficar doente, frustrado, né? Que às vezes a gente perde umas coisas, isso é natural na nossa vida. Às vezes a gente fica frustrado por alguma coisa, mas que a gente tem que deixar ir. É isso que ele está mostrando, é o que eu estou entendendo aqui. Posso estar errada, mas é o que eu estou entendendo. Você quer saber como se livrar do apego às coisas? Não tente fazer isso, né? Então ele fala. Vou ler de novo e repetir de novo. Simplesmente tenha consciência de que está ligado a ela. Que nem consciência que eu estou ligado a essa casa porque eu preciso dela para viver, para morar, para dormir, né? Mas que um dia ela não vai ser mais minha, porque um dia eu vou, né? É mais ou menos isso, né? A gente ficar apegado e agradecer, não, ficar apegado e não apegado. É mais ou menos isso, né? Alguém fale se eu estiver errada. Mas tem muita leitura ainda, tá? Pra gente aprender, pra mim aprender mais ainda. É um comecinho só. Depois disso, se você ficar aborrecido ou ansioso, é porque o apego existe, caso esteja consciente de que está identificado com algo. A identificação não é mais total. Eu sou a consciência que está consciente de que existe vínculo. Esse é o começo da transformação da consciência, né? Então, eu estou consciente que eu preciso de uma casa para viver, para morar. Senão, né, eu iria viver precariamente. Então, querer a necessidade demais. Querer a necessidade demais. O ego se identifica com possuir, mas sua satisfação com isso é, de certa forma, superficial e passageira. Oculta internamente, ela permanece como um sentimento profundo de insatisfação, de estar incompleto, de não é o bastante, não tem o suficiente. Como que o ego de fato quer dizer? Com o que de fato o ego quer dizer, né? Não sou bastante ainda? Ele pergunta, né? Como vimos ter o conceito de propriedade? Ter o conceito de propriedade. E é uma ficção criada pelo ego,
para adquirir solidez e permanência e se destacar, tornando-se especial, mesmo que não sejamos capazes de nos encontrar por meio disso. Existe outro impulso mais forte subjacente a esse que pertence à estrutura do ego, a necessidade. A necessidade de mais, o que podemos também chamar de desejo. A necessidade de mais, o que também de desejo. O ego não dura muito tempo sem isso. Portanto, quer dizer que o ego não, se você não tem desejo, coisa ele não pertence. Não. Vamos ver aqui, ó. A necessidade de mais, o que podemos também chamar de desejo. O ego não dura muito tempo sem isso, portanto, querer o manter vivo muito mais do que ter. Para ele, o apelo de querer é mais forte do que ter. O apego de querer é mais forte do que ter. E assim, a satisfação superficial de ter é sempre substituída pelo querer mais. Essa é a necessidade psicológica de mais, isto é, de mais coisas com as quais se identificar. É como um vínculo, não é verdade. Não, é como um vício, não é verdade. É como um vício. Em alguns casos, essa necessidade psicológica ou a sensação de que ainda não há o bastante, que é tão característica do ego. Tô começando a entender um pouco mais. É transferida para o nível material e então converte-se na avidez insaciável. Avidez insaciável. Em geral, as pessoas que sofrem de bulimia obrigam-se a vomitar para continuar comendo. É a sua mente que está faminta, não seu corpo. Olha, ele já deu um exemplo aqui, né? É a mente que está faminta, não o corpo. Mente faminta. Porque, né? Ela come, vai lá e vomita, então ela não tá com fome, né? Peraí. Tá. Os que sofrem desse distúrbio alimentar poderia se curar, em vez de se identificar com a mente. Conseguissem entrar em contato com o próprio corpo e assim sentisse suas verdadeiras carências físicas em lugar das pseudo-necessidades da mente egóica. Alguns egos sabem o que querem e perseguem seu objetivo. Então tá. Então, esse é o ego que faz a gente perseguir o que quer? Vamos lá. Com uma determinação inflexível e implacável. Gengis Khan, Stanley Hitler, para dar apenas alguns exemplos inquestionáveis. A energia por trás da sua vontade, porém, cria uma energia oposta, de igual intensidade, que, por fim, leva à queda desses indivíduos. Nesse ínterim, eles se tornam infelizes e fazem o mesmo com muitas pessoas, ou como mostram episódios clássicos, criam um inferno sobre a terra. Então, tudo isso aqui é o ego fazendo maldade? Temos que cuidar desse ego, então, né? A maioria dos egos tem vontades conflitantes. Eles querem coisas diferentes em momentos distintos ou talvez nem saibam o que desejam. Só sabem o que não querem. Momento presente. O momento presente. Desconforto,
desassossego, tédio, ansiedade, insatisfação, tudo isso é resultado da vontade insatisfeita, como Dona Márcia, o pulo do gato. Tô entendendo, tô começando a entender. Então, temos que cuidar desse ego. Como que vamos cuidar dele? Como querer é algo estrutural, nenhum acúmulo de conteúdo consegue oferecer uma satisfação duradoura enquanto essa estrutura mental está em ação. Então, se você tem um ego muito saciante, tu não vai estar... Como é que é aquele que diz aqui, ó? Nenhum acúmulo de conteúdo consegue oferecer uma satisfação. Não vai ter uma satisfação duradoura enquanto essa estrutura mental está em ação. Então, tudo isso por causa do ego, meu Deus. Né? Eu já tinha lido, mas não tão preciso assim que nem esse que ele tá dando. Tá. O desejo intenso, que não tem um objetivo específico. Será que eu estou nisso aqui, então? Ai, Márcia. O desejo intenso, que não tem um objetivo específico, costuma ser encontrado no ego, ainda em desenvolvimento, dos adolescentes. É por isso que alguns desses jovens vivem num estado permanente de negativismo e insatisfação. Todos os seres humanos do planeta poderiam ser facilmente atendidos em suas carências materiais em relação a alimentos, abrigo, água, roupa e conforto básico. Aqui é a pirâmide de Maslow, né? Ele está falando que todos os seres... Então, aqui, ó. Todos os seres humanos do planeta poderiam ser facilmente atendidos em suas carências. E por que não é tão fácil, então? Se todos poderiam estar facilmente atendidos, por que não é tão fácil? Pirâmide de marrom. Não fosse pelo desequilíbrio de recursos criado pela necessidade insana e voraz de querer sempre mais. A ganância do ego. Querer sempre mais. Isso encontra expressão coletiva nas estruturas econômicas, como as grandes corporações que são entidades, que são entidades egóicas, que competem entre si por mais seu único é cego, objetivo é o lucro. Elas perseguem essa meta do modo mais implacável possível. Olha só, né? Estamos descobrindo coisas do ego mais ainda. A natureza, os animais, as pessoas, até mesmo os funcionários, não são mais do que algarismos no seu balanço comercial, objetos inanimados a serem usados e depois descartados. Essa parte eu já aprendi. As formas de pensamento meu, mais do que eu quero, eu preciso, eu devo ter, e não bastante pertence não ao conteúdo, mas à estrutura do ego. O conteúdo pode ser trocado, enquanto não reconhecemos essas formas de pensamento em nós mesmos. O conteúdo pode ser trocado enquanto não conhecemos essas formas de pensamento em nós mesmos. Isto é,
Enquanto elas permanecem inconscientes, acreditamos no que elas dizem. Assim, ficamos condenados a agir de acordo com esses pensamentos inconscientes, a busca e não encontrar, pois quando eles entram em ação, nenhum bem, nenhum lugar, nenhuma pessoa, nenhuma condição jamais nos satisfaz. Não há conteúdo capaz de entender nossa vontade enquanto a estrutura egóica permanece atuante. Não importa o que tenhamos nem o que venhamos a conquistar, não seremos felizes. Sempre estaremos procurando alguma coisa, além que nos prometa mais plenitude, que nos diga que vai completar a percepção do eu insatisfeito e saciar aquele sentimento de carência que trazemos dentro de nós. Então, aqui. A identificação com o corpo. Independentemente dos objetivos, então, eu vou ter que me policiar mais ainda, né? Vou ter que pegar mais um pouco desse aqui e aprender mais, porque, né? O ego é danado, né? É danado. A identificação com o corpo. Independentemente dos objetos, outra forma básica de identificação é o próprio corpo. Em primeiro lugar, ele é masculino ou feminino. Assim, o sentido de ser homem ou mulher adquire um papel significativo na percepção do eu da maioria das pessoas. O gênero torna-se uma identidade. A identificação com ele é estimulada nas mais tenra idade e nos força a assumir um papel, a adotar padrões condicionados de comportamentos. Esse padrões condicionado é brabo, né, também. Que afetam todos os aspectos da nossa vida, e não apenas a sexualidade. Muitas pessoas ficam aprisionadas nesse papel, e isso ocorre com mais intensidade nas sociedades tradicionalistas do que no Ocidente, onde a identificação com o gênero está começando a diminuir um pouco. Em algumas culturas tradicionalistas, o pior destino que uma mulher pode ter é ser solteira ou estéril. No caso do homem, é não ter potência sexual e não ser capaz de gerar filhos. A plenitude da vida é entendida como a completa vivência da identidade sexual da pessoa. No Ocidente, é a aparência do corpo que, em grande parte, contribui para a percepção de quem pensamos que somos, sua robustez ou debilidade. Vou voltar de novo esse parágrafo aqui para mim ler direito. No Ocidente, a aparência do corpo, em grande parte, contribui para a percepção de quem pensamos que somos, sua robustez ou debilidade, sua beleza ou feiura em relação aos outros. Para um número significativo de pessoas, o sentimento de valor pessoal está intimamente ligado à força física, à sua boa aparência, a seu preparo físico. Muitos se sentem inferiorizados em seu valor pessoal por considerarem seu corpo feio ou imperfeito. Em alguns casos, a imagem mental ou o conceito, meu corpo. Ai, tô com sede. Estou sem água, tá? Vamos ler mais um pouquinho aqui já. Meu Deus, é meia hora, tá? Em alguns casos, a imagem mental ou o conceito, meu corpo. Eu disse, meu Deus, porque eu parece que eu li tão pouquinho, já deu meia hora, né? Como passa rápido a gente lendo aqui o livrinho. Fica aqui nesse mundinho que voa, né? Em alguns casos, a imagem mental ou o conceito,
Meu corpo apresenta uma completa distorção da realidade. Uma mulher jovem que seja muito magra pode ser considerada gorda e assim deixar de comer. Ela já não consegue ver o próprio corpo. Tudo o que vê é o conceito mental do seu corpo que lhe diz: eu sou gorda ou vou engordar. Na raiz desse problema está a identificação com a mente. Com as pessoas estão se tornando cada vez mais identificadas com a mente, o que corresponde à identificação do distúrbio egóico. Não tem havido também um aumento impressionante no número de casos de anorexia nas últimas décadas. Se um indivíduo com essa disfunção alimentar pudesse observar o próprio corpo sem interferência dos julgamentos da mente, ou até mesmo conhecê-los pelo que são em vez de acreditar neles. Ou melhor ainda, se conseguir sentir o corpo internamente, isso daria início à sua cura. Aqui eu estou aprendendo que a gente tem que respeitar nosso corpo e gostar de nosso corpo, né? Claro, cuidando dele da melhor forma possível. Mas você não é mais bonita ou menos bonita se você é gordinha, se você é magrinha, se você é alto, se você é baixo. A gente tem que se conhecer e se valorizar do jeito que a gente é. Eu sou baixinha, então eu amo ser baixinha. Já me identifico em ser baixinha e pronto. Gosto de ser baixinha. Então, a gente tem que se gostar do jeito que a gente é, né? E porque se a gente não gosta muito do que a gente é e querer mudar, aí tu vai ter que ter muito dinheiro para poder pagar um monte de coisa para poder chegar, né? Então, para poder chegar no que você acha que é melhor. Mas eu tenho para mim que o melhor para mim é eu ser do meu jeitinho. Ui, passou. Ui. É eu ser, passou um bichinho. Então, é eu ser do meu jeitinho, né? Cuidando dele da melhor forma que eu posso, você também cuidando da melhor forma que você pode. Não vai adoecer e não vai ficar doente porque o outro falou isso ou aquilo. Goste de você do jeitinho que você é. Ai. Quem está identificado com a sua boa aparência, sua força física ou suas habilidades, sofre quando esses atributos começam a diminuir ou desaparecer, o que é um processo inevitável. Sua própria identidade, que era baseada nesses elementos, fica então sujeita à ameaça de um colapso. Em qualquer caso, feias ou bonita, as pessoas extraem uma parte significativa da sua identidade, seja ela negativa, seja ela positiva, do próprio corpo. Para ser mais exato, obtém a sua identidade da percepção do eu, né? Que erroneamente vincula a imagem ou ao conceito mental do seu corpo, que em última análise não é mais do que uma forma física e compartilhar o destino de todas as formas. Impermanência e, por fim, desintegração. Tá, deixa eu ler aqui de novo esse parágrafo para a gente ver bem certinho. Eu gosto de ler e gosto de entender também, né, um pouquinho, senão, e também para poder entenderem aí. Quem está identificado com uma boa aparência, sua força física ou suas habilidades sofrem quando esses atributos começam a diminuir ou desaparecer, o que é um processo inevitável. Com a idade, eu já tenho 51 anos, então com a idade a gente vai mudando o nosso corpo, né? A não ser que você venha cuidando desde sempre, mas a tendência é isso, a gente ir mudando, né? E é inevitável, que nem ele fala aqui. Sua própria identidade, que era baseada nesses elementos, fica então sujeita à ameaça de um colapso. Em qualquer caso, feia ou bonitas, as pessoas extraem uma parte significativa da sua identidade, seja ela negativa,
seja positiva, do próprio corpo. Para ser exato, obter uma identidade da percepção do eu, que erroneamente vinculam a imagem a um conceito mental do seu corpo, que, em última análise, não é mais do que uma forma física que compartilha o destino de todas as formas, impermanência e, por fim, desintegração. Equiparar o corpo físico percebido pelos sentidos, que é destinado a envelhecer, definha e morre, ou eu sempre causa sofrimento cedo ou tarde, deixa de fazer essa identificação. Então, aqui, claro que a gente tem que cuidar do nosso corpo, sim, temos que cuidar dele. Mas aceite você do jeito que você é, que aí você vai ficar bem melhor. E o cuidar do corpo, a gente vai cuidando aos poucos, conforme tu vai podendo, conforme eu vou podendo, né? Que é saúde, né? Educação física, né? Os exercícios físicos é saúde pra gente também, para manter um corpo bom, né? Que eu li uma vez, ai, tô suada. Eu li uma vez, ou escutei também de um doutor, que ele fala que o nosso corpo é como um carro, né? Como um automóvel. Que se a gente não cuidar, ele vai estragando as pecinhas, né? O carro tu tem que estar sempre cuidando dele, tu tem que ir trocando as peças. Só que o carro tu troca as peças. A gente tem que ir cuidando, claro que se a gente troca também, mas é muito dolorido pro nosso corpo tá trocando de peça, né? Ai, mas é por aí. Digamos que o nosso corpo é uma máquina que você tem que cuidar, zelar por ele, né? Para você chegar a uma idade, quando você estiver na velhice ali, você tá bem, né? Você usufruiu bem dele. A minha mãe dizia que a gente tem que ir cuidando do corpo desde cedo. Quando a gente chegar numa idade ali mais velha, né? Mais velha que eu quero dizer, numa idade ali dos 80 para mais, né? Uma boa saúde, uma mente boa, com o corpo bom, né? Tudo em bom funcionamento, em bom funcionamento. A tudo isso a gente tem que ir cuidando, que é o que ele fala aqui. E se aceite você do jeito que você é. Aos pouquinhos você vai mudando o que você gostaria de mudar, mas não prejudicando o teu corpo, né? É saúde. Saúde em primeiro lugar. Agora me lembrei da escolinha do professor Raimundo. Saúde em primeiro lugar, né? E é assim, tá, pessoal? Vou encerrar mais essa leitura aqui e vamos deixar para a próxima. Na próxima eu continuo mais um pouco da leitura, tá bom? Obrigada, espero que eu tenha entendido um pouquinho também o livro, mas é uma leitura bem boa para todos nós nos conhecer um pouco por dentro, né? Para a gente se aceitar do jeito que a gente é e ter uma vida boa aí, né? Com todo mundo, com nós mesmos. E até mais, foi um grande prazer.